ficar com a gente aqui. Bom dia, Jacó. Meu pastor, bom dia. Firmeza total? Bem, graças a Deus. Bom dia, Tá me ouvindo? Eric. Bom dia, Vim Pescador. Aí sim, a galera entrando aí. Ah, é o Vinícius, um amigo meu de longa data. E aí, Vinicinho, Bom dia, mano. goiano, pescador mesmo. É, de Goiás, hein? Aham. Da onde que ele é? É de Goiânia ou Goiânia, você falou? É de Goiânia, é. Goiânia. Bem, ele falava que é, né? Não sei se... Ele é pescador, pescador do Araguaia lá. Vai. Goiânia. Goiânia é a terra do Cleison. Goiânia. Goiânia. Cleison, é o Cleison. Poliana, a esposa dele. É. Em Goiânia. Rapaz, vai ser difícil eu prestar atenção com essa pista aqui, né? Olhando a natureza aí, mas vamos lá. Tá de frente pro mar aí. Não, tô de frente para a serra mesmo. Tá bacana, Da aqui tá Serra? bonito. Ah, então. É bom. Vai. A meditação fica mais contemplativa, filosófica, né? Bonito de ver. Dá umas viajadas aí. Vamos lá, né? Falar um pouquinho do fruto do Espírito. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos. A gente vai falar do capítulo 3, então, fruto do Espírito. O livro que a gente está usando é Batismo em Plenitude do Espírito Santo, do John Stott. E encerrando esse capítulo, a gente vai para os dons espirituais, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente iniciar, eu queria orar contigo nessa manhã. Você que vai acompanhar essa live depois pelo YouTube, mas queria orar pela sua vida, orar junto contigo. Deus Pai, obrigado. Obrigado por esse momento de comunhão, de aprendizado. Obrigado por iniciarmos esse domingo já na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor que tem nos alcançado de todas as formas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, nessa manhã. No nome santo de Jesus. Amém. Fruto do Espírito. Bem, o John Stott agora ele chega num ponto que ele já tinha falado um pouquinho do fruto, do fruto, do fruto, e agora ele parece querer entrar de fato no que é esse fruto do Espírito. Ele usa o texto de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 na parte A. Eu queria ver se o Jacó está com a Bíblia aberta aí, se ele pode ler o texto Opa. na íntegra para a gente. Uhum. Já é só a parte do fruto do Espírito mesmo, né? Eu acho bacana ler as obras da carne também. Quer fazer a partir do... Eu acho que pelo que ele vai dizer aqui, a partir do 17, 18 também talvez seja legal, né? Que faz... ou do 16, não sei se você quer Pode fazer ser, tudo pode isso ser. aí, ou só... Que daí ele dá os dois pontos, né, que vão ser tratados aqui no texto. Então, vamos lá, a partir do verso 16 eu estou com a nova versão transformadora. Tá? Então se tiver alguma coisinha diferente aí nas versões aí, o pessoal está acostumado, né? Diz assim, o título é A Vida pelo Espírito. Então, diz, por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer, e o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus.
mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Para por aí, pastor? Até aí. Ah, o que o John Stott vai falar um pouquinho agora a respeito do dom do Espírito, ou fruto do Espírito, que é esse dom, tem a ver com essas características aí que Gálatas 5, 22 e 23 vai nos trazer, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu interpreto esse texto de uma forma um pouquinho diferente do que o John Stott coloca. Ele coloca o fruto do Espírito sendo todas essas características dentro do fruto em si, ou melhor, sendo o fruto em si. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é o fruto do Espírito. Eu interpreto esse texto de uma outra forma. Eu interpreto esse texto de Gálatas 5:22 na perspectiva de que o fruto do Espírito é o amor. E do amor, a gente consegue, então, ramificar todas as outras coisas, como alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade. Por quê? No amor, todas as coisas estão reunidas. O amor de Deus fez com que Cristo fosse até a morte de cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente vê isso claro em João 3,16, que é o texto mais conhecido para todos aqueles que acreditam em Jesus como seu Salvador. Então, porque Deus amou o mundo, então o amor faz com que o Filho obedeça. Porque o amor do Pai estava nele, Cristo obedece até a morte de cruz. É isso que ele vai dizer, né? O amor do Pai está em. Quando nós vamos lá em 1 João, no capítulo de número 4, vai dizer que Deus é o quê? 1 João, capítulo 4, o amor. Lembra disso? Amados, amemos uns aos outros. Porque aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amor. Então, quando o John Stott vai tratar a característica de Jesus como o homem perfeito que conseguiu cumprir, de fato, essas questões que nós colocamos aqui de forma plena, que é a bondade, a longanimidade e tal, e o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, eu interpreto exatamente dessa forma. Então, porque o amor de Deus está em nós, nós conseguimos cumprir as outras coisas. Pelo menos é a minha visão desse texto. Eu não acredito que o fruto em si... aí de fruto o Jacó entende bem mais que eu, né? Quem mexe com essas coisas, trabalha com isso, com planta e tudo mais. Não é agricultor, né? Você não é agricultor. Nem botânico, né? Nem botânico, mas conhece bastante coisa de tudo aí da biologia. Eu vou deixar para o Jacó explicar um pouquinho sobre fruto para a gente, né? Porque senão a gente vai ficar viajando aqui, vai ficar... O que é essa forma que o Paulo escreve como o fruto do Espírito, né? Que o John Stott pega o texto de Paulo para poder explicar. Mas é só complementando um pouco assim, do amor sendo como talvez a característica principal, um pouco mais para trás, no início do capítulo 5, né, Paulo vai estar falando que no finalzinho do versículo 6, né, ele está falando sobre a circuncisão e a liberdade, né, que quem está em Cristo tem e tal. Ele vai dizer que o que importa, né, não é ser circuncidado, mas é a fé que se expressa pelo amor, né? E aí, depois ele vai trabalhar essa questão da liberdade e que essa liberdade vai levar, né, os Gálatas à vida pelo Espírito, e aí ele vai falar dos frutos. O texto, que eu não sei como é que... Eu não lembro, na verdade, as outras versões, mas eu acho que quase todas fala que o Espírito produz este fruto, e aí vem com essas características, né? É que dentro do amor, se a gente for pegar a compreensão do amor, né? E quando a gente está falando do amor aqui, não é o amor romântico, né? Ocidental, shakespeariano, né?
Que a gente tem muito isso também, né? Quando fala a palavra amor, né? Ou a gente lembra de Shakespeare ou de Zezé de Camargo, né? No, e não é essa a ideia aqui, né? Não é o romântico e tal, mas é esse amor que é mais uma construção de caráter do que um sentimento, né? E como o senhor disse, eu acho que o amor compreende todas essas outras características, né? Quando vai para Coríntios, lá, 1 Coríntios 13, né, que vai falar sobre o amor, é isso? Sim. O amor é o quê? Paciente, né? E vai dentro do amor estão todas essas características, alegria, paz, paciência. Então, acho que dá para resumir o fruto sendo o amor e as outras características, assim como um fruto, né? Se a gente pega qualquer fruta, o fruto, quando a gente pensa, eu quero comer uma maçã, né, ou uma uva, ou uma laranja, uma goiaba, qualquer que seja. É muito provável que a gente queira, quando a gente pense nesse fruto, já imaginando o gosto, né? O desfrute que a gente tem do sabor desse fruto. Mas é o gosto todo, só que dentro desse sabor que a gente tem também todas as características que reúnem o fruto, que é a acidez da casca, aí vai depender de como a casca está, né? A condição do caldo, do sumo, aí vai depender de que fruto que é e de como vai estar isso lá dentro, né? E tudo isso forma o fruto, né? Mas quando a gente pensa no fruto, a gente só tem a memória, só tem a coisa mais firme do sabor, do que ele representa. E todo o sabor do fruto é formado por todas as outras características que ele carrega também. Então, eu acredito que, na verdade, a compreensão do fruto ser o amor, a gente está tendo talvez isso, o sabor, né? O que as pessoas vão ter o contato imediato, do que as pessoas vão lembrar, ou de como isso pode ser figurado de maneira imediata e mais assim, expressiva, né? E o que Paulo está dizendo aqui, ele está trazendo talvez todas as características, né? Está dando talvez uma explanação de um especialista, né? Exatamente. Alguém vai falar assim, né, a laranja é assim porque ela tem isso na casca, então ele está meio que, não é dissecando, que seria a palavra, ele está fazendo divisões, talvez, aqui, se for fazer, na biologia o pessoal faz muito isso, né? Uhum. Pega desde do broto, da folha e até a folha, cada traço dela, cada linha tem um porquê, né? Então acho que ele está fazendo uma divisão, uma explanação do que compreende esse fruto que a gente pode resumir como sendo só, né? Assim, só na palavra amor. Não sei se é mais ou menos isso que o senhor pensa também. Não desse jeito, né? Não consigo explicar dessa forma tão clara assim, mas é isso aí. É isso que eu penso, mas eu não conseguiria explicar dessa forma. É interessante destacar também que o John Stott ele fala algo muito interessante no livro dele. Apesar da gente, eu pelo menos, né? Eu já corro na mesma linha. Não compreender o fruto como ele colocou, mas do amor em si ser o fruto e disso ter as outras coisas que o amor traz, né? Ele coloca algo muito interessante que ele chama de tríade. É isso mesmo que ele coloca no texto? Sim, são 3 tríades, né? Porque na verdade são 9 características. São 9 características, ele chama de 3 tríades, né? E aí a primeira dela ele divide com as 3 primeiras partes, que é amor, alegria e paz. E ele coloca isso diretamente relacionado com Deus, o homem com Deus. Como é que é isso aí? Uhum.
o relacionamento do homem com Deus. Ele faz mais ou menos a divisão do... A gente até falou sobre isso, né? Do que é a compreensão ali dos 10 mandamentos e depois do Sermão do Monte, né? O relacionamento com Deus, depois o relacionamento com os outros e o relacionamento do homem consigo mesmo, né? Ele colocou aqui no parágrafo, né, que ele colocou, primeiro vem nosso relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e a paz divina em nossa mente. Amor, alegria e paz permeiam um cristão cheio do Espírito. Na verdade, podemos dizer que essas são as características principais e permanentes. Tudo o que ele faz, né? Que essa pessoa que é movida pelo Espírito, né? Tudo que ela faz é concebido com amor, iniciado com alegria e executado com paz. Porque é o relacionamento dela com Deus. É uma divisão interessante, né? Assim, eu acho que, como o senhor citou a obediência de Cristo, né? A obediência de Jesus, eu acho que é isso mesmo, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo e movido pelo amor, né? E obedeceu em alegria. Isso não quer dizer que ele ficou feliz o tempo todo, né? Porque ele sentiu as dores da obediência, mas ele estava alegre em fazer e cumprir a vontade do Pai, né? E teve paz para caminhar até o fim, né? Porque mesmo sabendo de tudo que ele ia passar, ele sabia que a vontade do Pai era confiável, né? Exato. Eu acho que por isso que John Stott coloca essas características como as que são permanentes, né? Exato. Eu acho que é importante a gente lembrar que a Bíblia também vai nos dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, paz e alegria no Espírito, né? A gente vê que é uma característica clara de um domínio de Deus na nossa vida, né? Um senhorio dele. Sim. De fato, eles como Senhor e Rei. E aí depois ele vai para outra tríade também, eu acho que a gente pode até passar aqui para uns outros pontos, dentro desse assunto que a gente já falou muito da alegria do cristão, quando o Espírito está no coração dele de fato, e transbordando a alegria que ele tem em adorar a Deus, em estar na presença de Deus. Mas ele coloca um outro ponto interessante, que é o nosso relacionamento com as outras pessoas, que é a segunda tríade, Sim. né? Que ele divide de novo e coloca aí paciência, ternura e bondade. Aqui nessa versão é ternura e bondade. Na sua versão na NVT, eu acho que é uma outra questão que ele coloca aí, né? NVT é amabilidade. 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 Paciência, amabilidade e bondade. Então a gente suporta as grosserias, a insensibilidade dos outros, a gente se recusa a se vingar. Sim. Interessante. A gentileza que vai além da tolerância negativa, de não desejar o mal para ninguém, passando para a benevolência de desejar o bem a todos. Não é só você, não quero mal para ele, né? Fez mal para mim. É o respeito, né? Hoje em dia, fala, não, é o respeito. Vou usar o tal do politicamente correto, não vou me posicionar, vou ficar quieto e tal. Mas internamente, eu quero que o cara se lasque, né? Tomara que quebre a cara, né? Mas eu não falo nada. Então, não é isso. É além. Não é só não desejar o mal, e que aí o cara fala, não estou pensando nada disso, não quero mal para ele, então deixa ele neutro. Não. Mas é desejar também que o bem, esperar que o bem. Eu acho legal quando a Bíblia vai dizer para nós também, para a gente orar pelos aqueles que nos perseguem, né? Essa característica de abençoarmos, né? Não amaldiçoar, mas orar por aqueles que nos perseguem. Jesus, ele é muito claro em relação a isso para a gente. E vai até um pouco mais além aqui, né? Que daí essa é a parte da benevolência, no caso a ternura ou a amabilidade. Quando ele chega no ponto da bondade, né?
não desejar o mal, né? No caso é a amabilidade, né? Passando para a benevolência de desejar o bem e a bondade que transforma esse desejo em atos e toma a iniciativa de servir as pessoas de maneira concreta e construtiva. A bondade, então, é a ação, né? Vai além do desejo. Né? Exato. Aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de uma música, de uma frase do Renato Russo, que diz que encaixa bem, né? Que ter bondade é ter coragem. Né? Porque tem que ter muita coragem, só o Espírito Santo mesmo, a gente diz assim, de você passar da aceitação, né, passiva ali da ofensa para ir para esse desejo de benevolência e uma atitude concreta, bondosa em relação né, na direção de quem está te fazendo o mal, né? É só a coragem vinda de Deus para a gente conseguir fazer isso. Né? Exatamente. Um outro ponto que eu estava lembrando é que acho que foi o Isaltino que conta essa história, e quando teve a guerra na Coreia, que as Coreias, né, foram destruídas e tal, e essa reconstrução na Coreia do Sul, e hoje uma as maiores igrejas, né, pelo menos que o pessoal ainda fala, que ainda fica na Coreia. Mas um fato interessante é que os coreanos perguntavam assim, por que vocês estão aqui, né? O que os missionários estão fazendo aqui, construindo? Tinha lá construtores, médicos, enfermeiros, trabalhando, cuidando daquela população. O cara falou que é porque Jesus nos ama. A única explicação que a gente tem para dizer que a gente está aqui é porque Jesus nos ama. E porque ele é amor, a gente age com amor com as pessoas, né? Com bondade com os outros. Eu acho que essa é a explicação lógica porque o cara entrega a vida para missões, porque o outro leva a família para morar dentro de uma comunidade, porque sai do bairro onde está, como você contou a história do cara que falou, só vai dar certo isso aqui se eu andar com as pessoas, se eu amar elas de fato, se eu morar com elas, se eu viver com elas. Vamos sair da barra e vamos morar na comunidade com essa turma toda, morar que eles chamam as favelas de comunidade hoje, né? Isso é para poucos, cara. Só para quem de fato entendeu o amor ali. Eu entendo isso. Não é todo mundo que vai viver da mesma forma, mas eu sei que aquilo que está agindo na vida dessas pessoas é o espírito, é o amor, é fruto disso, né? E por último ele vai falar da tríade no relacionamento conosco, na própria forma da gente se ver e se colocar aí de fato, né? O que o Espírito faz conosco. Confesso que eu entendi mais ou menos essa parte. Né? Não que eu não tenha entendido, assim, mas essa coisa do relacionamento consigo mesmo, a questão essa é lógico, mansidão, a fidelidade, mansidão e domínio próprio, mas é que isso também é algo com a gente, mas que tem que ser expresso para os outros também, né? Eu não sei se eu não entendi direito. É que ele vai falar de fidelidade com a palavra pistes, né? Que significa traduzida por fé, na verdade. Que significa a fidelidade das pessoas em nós. Eu acredito que seja aquela fala do apóstolo Paulo. Já acontece a história diversas vezes e eu ouvi ela do pastor Elias, mas eu acho bacana repetir. Que certa vez um garoto fala para o Russell Shedd assim que Paulo ele era muito arrogante quando ele vai dizer para as pessoas serem imitadoras dele como ele era de Cristo. E aí o Shedd vai até a janela, fica olhando para os meninos e fala assim, eu não sei se Paulo era arrogante ou nós que somos covardes. De olhar para as pessoas e falar assim, não, pode confiar no que eu estou dizendo, pode seguir onde eu estou andando. Ele falou, porque a gente sabe tanto das nossas falhas e dos nossos defeitos, e a gente não tem a mesma coragem de dizer a mesma coisa. Não, pode confiar. Eu acredito que seja mais ou menos isso que ele esteja dizendo. Até porque hoje a gente vive muito isso, das pessoas não confiarem na mensagem do Evangelho, até por causa daqueles que estão transmitindo a mensagem. Sim. Os midiáticos aí e tudo mais. Você vê, o cara tá andando de jatinho, você tá dando dinheiro para pastor e tal. De amigo, né? A primeira barreira é essa questão da fidelidade, de ser confiável, né?
de ser confiável. Eu não acho, não é uma fidelidade nossa em saber que a gente não é falho, mas é uma fidelidade de que a gente seja uma referência. Sim. Não porque a gente é bom, mas é porque a gente está firmado naquele que é a rocha, né? Acho que é isso. Uhum. Mansidão e domínio próprio reflete tanto para a gente quanto para o próximo. Exatamente como o irmão falou. Só que tem coisas que, se a gente não agir com mansidão, a gente estoura só com a gente mesmo, né? Vive sempre se estressando, infartando. E o domínio próprio é aquelas pessoas que vivem de forma dissoluta, né? Sem, sem regrar a sua vida, né? Vivendo de forma carnal, se entregando aos prazeres, se entregando a tudo que for. E sempre dizendo que não consegue se controlar. Ah, mas eu não consigo, é mais forte do que eu e tal. Há um desenho de domínio próprio que eu acho muito interessante. Domínio próprio é mais ou menos assim, ó. Tem um cachorro andando sozinho, segurando a própria coleira. Aí fala assim, a correia dele na boca. Então Aham. ele fala, isso é o domínio próprio, né? Porque alguém tem que puxar sempre ali o animal para ele não morder as pessoas na rua, para não sair correndo em frente ao carro. E É. eu achei interessante isso, porque é como se a gente fosse ainda esse desejo de fazer o errado, mas ó, tá na sua mão. Então. E outras pessoas vivem sempre nessa questão da aprovação, né, Jacó? Eu vejo muitas Sim. perguntas assim que chegam para mim falando assim: eu posso fazer tal coisa, eu devo fazer tal coisa. E eu falo para as questões que eles ficam pensando se deve ou não fazer, para eu vou escandalizar se eu fizer, não sei o quê. Eu falo, quem pode responder isso é você mesmo. Se É. você é reprovado naquilo que faz, significa que você não Já, pode fazer, ué. já tá pecando, né? Exatamente. Tem, Já tem, tá tem pegando. um, não sei se é um provérbio, se é mas eu lembrei, acho que tem um versículo que fala isso, né? Tudo aquilo que não se aprova no que faz já está pecando, né? Já tá pecando. E uma coisa que, Se quando o há senhor estava essa. falando aí, Pode falar, é desculpa. que, não, é que assim, apesar de elas estarem, dessa classificação do John Stott, né, ser três tríades e tal, não necessariamente elas são misturadas, né, pastor? Assim, não é essa ordem colocada no texto, não é uma ordem tipo cronológica, que uma coisa vem antes da outra, e tal. Mas é tudo, é um conjunto de coisas, né? Porque assim, Exato. para se exercer a mansidão, é necessário primeiro também o domínio próprio, né? Então uma coisa vai puxando a outra, né? E só alguém manso, né, que se domina, pode exercer a amabilidade, né? No caso que está lá em cima, lá que então na prática todas essas características elas são uma complementares à outra sem que seja tipo assim que eu acho que é o que o texto vai não sei se eu estou dando algum salto no texto aqui, mas eu acho que é o que ele vai dizer mais para frente, né? Não tem como se. Porque isso é o fruto, não é um dom. Né? Não são 9 dons. Né? São características do mesmo fruto. Então não tem como eu ser manso sem ter domínio próprio. Né? Não tem como eu ser amável sem que eu seja manso. Né? Não tem, assim como não tem como eu ser confiável se eu também não me dominar. Né? Então, não tem separação de características. Eu desenvolvo uma mas né? Não, eu consigo consigo ser alguém confiável, mas paciente não dá, né? Eu consigo, não, Exato. porque eu consigo ter amor e paz em Deus, mas essa coisa aí de ser amável, de ser, né, de ser bondoso, não rola não, ainda não consigo. Então, acho que o John Stott vai dizer isso mais para já seguindo o texto, né? Que não tem como, né? É o conjunto completo, né?
Se a Exatamente. gente tem alguma falha em qualquer uma dessas características, e com certeza a gente tem, né? É porque o fruto ainda está num processo mais inicial. É Exato. isso? É interessante também ele destacar que por mais que a gente pense de todas as formas, né? Ah, então é isso, né? Todas essas coisas nos caracterizam o fruto do Espírito em nós. Então, elas andam juntas e o fruto está agindo em nossas vidas, né? Só que ele vai colocar também, eu acho interessante, dentro desse ponto, ele vai falar duas coisas interessantes, a gente vai falar até de forma meio que resumida, porque aí eu acho que os irmãos conseguem entender, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre essa aplicação. Mas é que ela é de origem sobrenatural, a gente precisa falar disso, porque não é algo carnal. Algo carnal é o começo do texto, o que o Jacó leu sobre obras da carne. Isso é o que a carne faz. O que o Espírito produz não é algo natural, é algo sobrenatural. Então é o próprio Espírito agindo nas nossas vidas e ele faz com que a gente não seja umas pessoas transformadas nessas características de Cristo, né? Com esse fruto do Espírito. Então, quando a gente vai para esse ponto, a gente se lembra também que existe esse crescimento natural que o Jacó colocou. Pode ser que não esteja lá o fruto, mas pode ser que a gente esteja no processo desse crescimento natural. Não é algo forçado, não é algo que você precisa dizer que ele tem que crescer, é algo que o Espírito vai fazendo, é algo que vai sendo gerado, vai sendo transformado ali nas nossas vidas. Ele usa um texto até de base aqui, que é o Gálatas 6, 7 e 8. E isso ele vai dizer um pouquinho do que aquilo que a gente semeia nas nossas vidas. Não vos enganeis, Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, aquele que semeia para a própria carne, satisfazendo as obras da carne na sua vida, satisfazendo essas obras do pecado, é exatamente isso que vai colher, vai continuar colhendo essas questões. Mas aquele que semeia para o Espírito é aquele que vai colher do Espírito. Ele vai colocar até um pouquinho mais à frente, eu vou deixar o Jacó falar em seguida. Ele vai falar assim: existe um provérbio que expressa isso muito bem. Semeia um pensamento e você colherá uma ação. Semeia uma ação e você colherá um hábito. Semeia um hábito e você colherá um caráter. Semeia um caráter e você colherá um destino. E aí fica meio estranho. Como é que é um negócio sobrenatural e ao mesmo tempo eu tenho que semear? Se é algo que é de Deus puro ali, né? Como é que eu vou ter que fazer alguma coisa, plantar alguma coisa para que isso aconteça? Na minha cabeça, é que aquilo que eu tenho caminhado, de fato caminhado, ou aquilo que eu tenho me alimentado, ou aquilo que tem gerado em minha vida, isso vai gerar fruto. Se eu tenho vivido uma vida desregrada, não tem como esperar que os frutos do Espírito sejam evidentes na minha vida, se a minha vida tem sido semeada só para minha carne, né? Eu acho que é meio isso que ele quis dizer. Mas eu vou deixar o Jacó falar agora, porque eu falei muito. Nada, cara, Que falando eu nada. falei em 3 pontos porque tá meio parecido, né? Tá meio junto ali. Sim, porque na questão da origem sobrenatural, o John Stott ele faz isso no texto, né? Parece que ele está dando uma folga para a gente, assim, daqui a pouco ele ajusta de novo, né? Uhum. Porque existe também, né, a nossa dificuldade, assim, mesmo de compreender o amor, de achar que também, poxa, mas eu não sou paciente, né? Ou eu não consigo ser amável por conta da nossa natureza, e isso aí é característica talvez pessoal de cada um, né? Tem pessoas que é mais esquentado, tem pessoas que têm uma facilidade melhor de conduzir as coisas, mas ao mesmo tempo também é extremamente insegura, não consegue fazer nada em paz, está sempre ansiosa. Então, e por nós mesmos, nós não adquirimos essas condições, né? E aí vem na questão da semeadura que ele fala sobre as condições ideais, né? Aquilo que é semeado, e eu entendi
que a condição ideal é o que o Espírito traz, é o que o Espírito produz, é a luz de Deus em nós, né? Trazendo entendimento para a gente sobre a palavra, sobre a vontade de Deus, né, para o homem. Então, essas são as condições, né? E o terreno é a nossa vida, né? Os campos para a semeadura são a nossa vida. E a gente já tem as sementes, como o próprio texto diz aqui, né? O resultado, isso aqui eu achei muito interessante nessa versão, né? Que ele fala, os resultados da natureza humana são extremamente claros. E aí vai colocar toda aquela lista lá, né? De moralidade e tal. Que muita gente também lista isso como pecados, né? O pecado da imoralidade sexual, o pecado da impureza, o pecado da sensualidade. Não, tudo isso também são características da natureza humana que é pecaminosa. Então, assim como o fruto do Espírito tem as 9 características, como a gente colocou, o John Stott não coloca assim, mas é como a gente colocou aqui, né? A natureza humana que é pecaminosa também tem as outras características. E cada ambiente, né? Cada semente vai reagir às condições que são dadas para ela, né? Se a carne está sendo igual, a gente estava com uma planta aqui dentro de casa, que eu também quis colocar aqui, que é bonita e tal, mas ela estava ficando meio feia. A gente mudou de um canto da parede para próximo da porta, onde ela recebe luz. Ela é uma planta que gosta mais de luz. Em pouco tempo ela voltou a ficar bonita, né? Então é isso. Se a gente joga a luz da palavra de Deus na gente, a luz que expressa, né, a vontade de Deus aqui, a vida do Espírito, né, e não vida espiritual, eu não acredito mais nessa divisão entre vida espiritual. Eu tenho que... Então quer dizer que para minha vida espiritual e para minha vida profissional... Não. Paulo vai dizer que quem é do Espírito vê tudo pelo Espírito. Então, você, né, como um cristão, nós como cristãos, seremos profissionais que, dentro da profissão, vão agir de acordo com o que o Espírito quer, né? Como marido, como pai, como filhos. É o Espírito que vai guiar a gente, né? E aí o fruto vai ser visto, vai ser desfrutado, né? Dentro do texto do Stott aqui, a nossa participação é essa, é procurar deixar o terreno, que no caso é a nossa vida, atender às orientações, né, para que esse terreno esteja sempre nas condições ideais e tirando proveito disso. Senão, o que vai crescer é o mato, né? É a erva daninha, é o que suja os espinhos, que em vez das pessoas terem contato com o fruto, vai ter contato só com os espinhos, né? Eu entendi mais ou menos assim. É isso mesmo. E é um detalhe muito interessante que a gente tem que destacar também, é como é que você vê essa questão da pessoa, do tempo que leva para que esse fruto floresça de fato. Essa maturidade aí, esse crescimento, né, é instantâneo? Ou às vezes leva tempo? Se a gente for... Mas depende do caso. Tem... Como a metáfora ela é de algo... acho que ela é sempre proposital, né? Toda vez que Jesus falou sobre fruto... Continua aí, Jacó, continua aí. Já volto, pode continuar falando. Tá, Tô por aqui, beleza. eu vou fazer um negócio aqui. Então, toda vez que Jesus falou sobre fruto, né, assim como todos os narradores aqui da Bíblia falou sobre alguma coisa a respeito da vida cotidiana ali daquele tempo, ele estava querendo facilitar a compreensão dos ouvintes, né? No caso do Paulo aqui, dos leitores. Então, como a metáfora fala sobre fruto, eu acho que é justamente para deixar claro na mente das pessoas que iam ter contato com esse texto sobre processo, né? E então ficaria
no entendimento delas que o crescimento, o desenvolvimento dessas características vindas do Espírito Santo não é algo que acontece de um dia para a noite, né? O processo de conversão é algo que está no tempo de Deus. Pelo menos é o que eu entendi aqui. Eu acho que tipo, Stott até tem algo semelhante no texto do livro aqui. Deixa eu procurar enquanto o pastor volta aí. Está quase no finzinho. Assim como o fruto tem todas as suas fases de desenvolvimento, um fruto natural, né, normal, o fruto do Espírito também vai obedecer aí algumas fases, né? Maturidade gradual. Aqui. Vou ler o texto do maturidade gradual, que diz assim: temos a aprender uma terceira lição do uso que o apóstolo faz dessa metáfora do fruto. O conhecimento de botânica, mesmo que elementar, é suficiente para que constatemos que os procedimentos de Deus amadurecem com lentidão. E Jesus diz em uma das suas parábolas sobre o trigo, que primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Está em Marcos 4:28. Também podemos usar a ilustração de uma fruta. Primeiro o renovo, né? Depois o broto da flor, depois a flor aberta, depois a fruta fertilizada como um tipo de embrião, porém ainda dura, verde e não comestível. Depois ela aumenta, vai ficando macia, adquire as primeiras cores e finalmente temos a fruta madura e saborosa. É um processo natural, condicional e gradual. O que vale para uma fruta de pomar, vale também para o fruto do Espírito. O Espírito Santo implanta a vida na alma instantaneamente, no momento do novo nascimento, apesar de vários meses de preparo poderem tê-lo precedido. Mas ele leva tempo, e às vezes muito tempo, para produzir um caráter. Pulou a página aqui. Um caráter perfeito. Então é isso, o pastor se ocupou. Gente, alguém tem alguma pergunta em relação a isso? A gente já vai, estamos aqui também chegando quase próximo à finalização. A gente está falando sobre a origem espiritual. Deixa eu ver se aparece algum comentário aqui para mim. Cris entrou agora. Quem está ouvindo a gente aí, se tiver alguma colocação para fazer, aproveitar esse momento aqui que o pastor deixou com a gente vai interagindo aqui. Provavelmente ele vai voltar, por isso eu não quero tocar para o final, porque ele deve ter alguma coisa para falar para a gente com certeza. Vai lá. Continuando aqui enquanto ele não volta, né? Essa ênfase na santificação gradual não tem a intenção de desculpas para a nossa pecaminosidade contínua, nem de incentivar nossa preguiça, nem de afrouxar nossa expectativa, mas de nos advertir contra jardineiros charlatães, que nos oferecem frutos maduros na hora. Nossa época é mais de indústria do que de agricultura. A automação tem a ver com rapidez. O computador nos dá respostas em instantes, mas o Espírito Santo não tem essa pressa. Um caráter é o produto de uma vida inteira. Se compreendermos como esta atuação de Deus é gradual, seremos mais ativos em colaborar com o Espírito, que é o jardineiro celestial que cuida do fruto. Prestaremos mais atenção no que semeamos se quisermos ter uma boa colheita.
e disciplinaremos melhor nossos hábitos de devoção pública e particular, de maneira que cresçamos através desses meios de graça que Deus nos concedeu e o fruto do Espírito se desenvolva e amadureça em nós. Eu estava lendo aqui a parte da maturidade gradual, pastor. Da gradual. Eu estava esperando você voltar. Sobre Legal. o que diz, eu li até quase o finalzinho aqui, até a parte que ele vai contar o testemunho do cara lá. Então, aí a gente consegue entender também que é um processo, né? Até Cristo ter gerado, de fato, na pessoa, né? Sim. Essa expectativa que a gente tem imediatista, essa versão McDonald's do Evangelho, isso não existe, né? Sim. Uma vez eu vi um pastor falando assim que ele recebeu um e-mail e o pessoal falou, eu sei que você está há 30 anos na igreja, a gente vê que está funcionando as coisas aí. Qual método discipulado eu uso? Porque eu cheguei agora na igreja, eu quero fazer com que as pessoas sejam discípulas de Jesus e tal, discípulos de Jesus, né? E tal, como é que eu uso e tal? Aí ele falou assim, rapaz, o método discipulado que eu conheço com mais eficácia é o de Jesus. E ele ficou 3 anos andando com esses caras, e no final já deu errado. Se o Espírito Santo não tivesse descido sobre toda a carne, né, e selado o coração, eles iam continuar presos dentro da casa, iam continuar comendo, se Jesus não tivesse ressuscitado. Porque ensinou durante 3 anos, eles não entenderam nada. Então, o método que eu conheço é o método de Jesus. Você quer usar? No final deu ruim. O cara pegou lá, quis cortar a cabeça do outro, o outro vendeu Jesus, andando com eles há 3 anos. Né? O outro negou, e aí por aí vai. Esse jeito de fórmula, de cartilha, de massa de bolo, esse negócio, serve para você fazer adeptos de uma religião ou de uma igreja, mas isso não gera transformação, não gera vida. A frase que eu mais achei interessante nesse ponto aqui, né, foi quando ele fala, né, o computador nos dá a resposta em instantes, mas o Espírito Santo não tem essa pressa. Exato. Porque a Bíblia, né, apesar dela poder ser aplicada toda para os nossos dias, mas os processos de Deus continuam sendo da maneira como ele estabeleceu, né? São naturais, são orgânicos, então é uma gestação, né? É Cristo sendo gerado em nós. Exato. Então, a gente sabe, quando a gente olha para um pé de fruta, o que vai vir de lá. Isso é importante, né? Que as pessoas saibam que tem fruto de Deus vindo dali da gente, né? Que a gente é um pé de Deus. É um pé de Cristo, né? A imagem de Cristo está sendo formada aqui. Ainda que, às vezes, com algumas nuances de Adão, né? Mas que Cristo está sendo formado aqui, né? Sendo formado na gente. Mas a perfeição, né? Como diz o Marcos Almeida, a gente está em obra, né? Um dia a morada vai ser perfeição. Mas o John Stott puxa a orelha para isso não ser desculpa para uma vida, né, de pecado de estimação e nem de preguiça, para a aplicação de se cultivar as boas coisas, né? Os hábitos necessários aí para uma vida devocional correspondente a que Cristo espera, que a Bíblia ensina. Né? Exatamente. Tem comentário aí? Tem pergunta? Tem um comentário aqui do irmão Amaury, meu pai, que ele coloca assim, Efésios 4, 12 a 15, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios 4, de 12 a 15, está em acordo com esse crescimento. Mostra também que temos na comunidade essa criancice, né, essa meninice aí na comunidade dos santos. É isso aí, muito bom o comentário. Se tiver mais comentário e quiser mandar para a gente, interagir. Ele vai falar agora um pouquinho da aplicação. E aí é interessante que ele vai usar o Sermão da Montanha e depois volta
para essa característica também aqui de Gálatas, né? Ele vai falar Mateus 5:6 e Mateus 6:33. Aquele que tem fome e sede de justiça tem a ver também com essas 9 características, né, do Espírito. Aquele que tem a esperança em Deus, ele tem essa sede de que as coisas aconteçam, né? E aí ele vai colocar a aplicação. Em primeiro lugar, já que a semelhança a Cristo é de origem sobrenatural, precisamos ter humildade e fé. Humildade para reconhecer que nós não podemos produzir essa colheita por nós mesmos. E fé para crer que Deus pode fazê-lo amadurecer em nós como fruto do Espírito. Por isso Jesus ensinou: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto em si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Está lá em João 15:4. É algo sobrenatural. Se não for Jesus agir em nossas vidas, nós não conseguimos. Mas também tem essa questão da permanência nele, né? De estarmos de fato no Senhor, de termos essa terra fértil, como Jacó colocou. Essa vida de prática, de fato, como Jacó falou também. Entendendo com humildade que a gente não é capaz de produzir isso. É algo que vem de Deus. E fé para continuar no firme nele. E ele vai falar o segundo ponto. O segundo é que a semelhança em Cristo tem um crescimento natural, desde que disponha dessas condições adequadas. Condições essa que a gente falou, né? Anteriormente. Seriam essas condições de aplicarmos a nossa vida dentro dessa característica. O irmão Maurício está querendo que a gente leia aqui o Efésios. Aí eu vou pedir para o Jacó, que está com uma Bíblia aberta, que eu estou usando o livro. É Efésios 4, deixa eu ver aqui. 4 de 12 a 15. Tá aqui. Pode ser que na minha versão diferencie um pouquinho, porque tem algumas palavras que são chaves, né, em algumas versões para alguns contextos, mas deixa eu ler aqui então, 4 de 12 a 15. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Aqui Paulo está falando das características da unidade do corpo, né, e que Deus designou alguns para apóstolos. Vou começar do 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. É isso? É isso aí. Então, esse texto, como o irmão colocou, fala muito sobre esse crescimento aí no espírito e o porquê que há tanta criancice no nosso meio, né? Meninice. Então, voltando aqui na aplicação, a gente vê então exatamente que esse crescimento é dispor de boa terra, que tem a ver com o texto que o irmão está colocando. E também a questão, o último ponto, o amadurecimento gradual. Precisamos ter paciência para esperar. Podemos até chamá-lo de paciência impaciente, entre aspas. Porque por paciência eu não entendo resignação. Todo jardineiro, todo agricultor, cada pessoa que vive em contato com o solo sabe que é preciso ter paciência. Não há sentido em querer mudar a ordem das estações e as leis do crescimento de Deus estabeleceu. Como o Tiago escreveu, em seu contexto diferente, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5:7.
essa paciência também é uma aplicação do fruto do Espírito, para que a gente entenda que é o tempo de Deus na nossa vida, para que as coisas sejam geradas. É legal colocar isso. E aí, o Espírito está me lembrando aqui de um amigo, e ele sempre pedia paciência para Deus, né? Ele queria ter domínio próprio, mansidão, temperança, todas as questões do fruto do Espírito. E ele trabalhava com material para construção, ele era dono de uma loja lá em Resende, ele fez seminário comigo. E ele falou que direto ele estourava, né? Ele não conseguia. No mesmo dia que ele orava de manhã pedindo todos os frutos do dia dele, o Senhor me dê, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Chegava na loja e já começava. Já brigava, já arrumava rola, já ficava doido. Eu falei assim, rapaz, tem que estar de ramo, você não vai conseguir viver esse fruto, não. Ele falou, eu oro, cara, e eu peço, parece que quanto mais eu peço, mais difícil fica. E quando eu estou falando, é lógico que vai ficar. É lógico que vai ficar. Tem coisas que são realçadas, né? Quando a gente começa a estudar e ver, parece que a gente vai se identificando. Porque o espelho, que é o Espírito Santo, assim, ele vai refletindo, e a gente vai olhando e vê assim, nossa, a gente está diferente do que deveria ser. E vai realçar mesmo. Porque para quem está vivendo na cegueira, qualquer coisa está bom. Mas para aquele que vê, fala, não, está imperfeito. Aquele que está na luz, né, você vê, por exemplo, uma parede torta, para quem está mexendo com construção no escuro, faz a menor diferença. Mas quando você acende a luz, você vê que a parede está torta, que o acabamento não está bem feito, né, que a umidade está passando para o outro lado, no escuro. Então, para aquele que não entendeu isso, de fato, segue de qualquer forma, mas para aquele que está sendo revelado no Espírito, para que ali está, de fato, trazendo toda a plenitude na vida, e que precisa ser modelado mesmo, não tem como ser diferente. Um comentário aqui, vou deixar o Jacó concluir. A paciência também gera amadurecimento espiritual. E aí, Jacó? Já responda e vai para a conclusão. Sim, eu não sei se ela gera porque ela é só com paciência que a gente vai adquirir. Segundo o texto, né? É só com paciência que a gente consegue chegar no amadurecimento, né? Porque o amadurecimento espiritual, como a gente tem visto aqui, depende do tempo do Espírito, e esse tempo é dele, não é nosso, né? E das condições em que a gente é colocado, né? Então, se a gente precisa aguardar para poder ver, né? Mas é uma espera ativa, né? A planta, ela tem essa espera ativa, né? Porque por mais que você não esteja vendo, né? Eu tenho pé de limão aqui em casa, então eu não estou na época de colher limão, mas ele não é porque ele não está dando limão que a planta não está trabalhando, né? Que a planta não está tendo seus esforços lá, né? De raízes, né? De suportar o sol, de puxar ali os substratos ali da terra, né? Então é uma espera ativa, né? O Espírito vai trabalhando na gente e a gente vai se movendo na direção em que ele está mostrando, né? Por isso que tem as podas também, né? Daqui a pouco não é só vitamina, coloca a vitamina, tem a questão da água, mas tem hora que eu tenho que ir lá e tirar um galho ou outro que eu estou direcionando a planta no período certo para ela frutificar. Então é uma paciência, mas como o próprio João Stott colocou aqui, não é uma como é que é? Eu não vou conseguir falar. Resignação, né? Não é uma coisa passiva, né? É algo ativo.
o Espírito trabalhando em nós e a gente indo nessa direção, a gente deixando, não é questão de permissão, eu não gosto muito dessa palavra, mas deixando que as ações dele em nós sejam vistas, né? E fazendo aquilo que compete a gente, que é atender ao ensino, aos chamados e às orientações, que não é nada, nenhuma voz do céu que vai vir, está tudo na Bíblia, né? Acho que, como já tem a musiquinha, né? Lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu acho que não tem outro conselho melhor, né? Enquanto a gente espera. Ô, Jacob, foi para um lado legal aqui também um comentário, além dessa resposta sua aí, muito boa para a Cris. Achei interessante os versículos citados pelo senhor Francisco, especialmente da Tainara. Eu não sei se é ela ou se é o Marquinhos, mas deve ser os dois. Um abraço aí para a família. Achei interessante os versículos citados pelo senhor Francisco, especialmente Efésios 4,16, que deixa claro que o crescimento é feito em comunidade, e não individualmente. E aí o irmão Amaury, Francisco Amaury, colocou assim: acredito que para o pastor é difícil, pois aquele que semeia a palavra, você quer ver o crescimento daquele que o ouve. Como o nosso tempo é o cronos, queremos de imediato. No caso da planta que o Jacó está falando, as ações vão dar resultado. Com pessoas também. Acho que está faltando comentário. Mas, achei interessante essa característica também de achar que é a comunidade em si, porque o corpo, que é a igreja, se ela estiver na videira, de fato, e quando a gente fala que o corpo é a igreja, a comunidade, a gente tem que dividir, muito cuidado, a instituição da Igreja de Cristo. Porque a gente olha para a instituição batista, presbiteriana, assembleana e tal. Uma pergunta, pastor, só desculpa, o final do comentário que o senhor leu, não é que estava faltando coisa, é o acento. No caso, a planta dá resultado. E com pessoas? Tá, e com pessoas. Tá, uma pergunta. Faltou a interrogação. Então, pegando a ideia da comunidade, a comunidade ela gera crescimento, Deus gera o crescimento na comunidade, foi assim na igreja de forma geral. Mas uma coisa que a gente não se atenta é que os mesmos problemas que acontecem hoje aconteceu desde o início da igreja. Então você vê num determinado momento o apóstolo Paulo fazendo uma oração, meio que parece uma oração imprecatória, mas que o Senhor retribua todo o mal que tal fez comigo, né? Aquele negócio meio complicado ali, né? Não o cara que fala para ser ditador, daqui a pouco está fazendo uma oração meio que, né? O mesmo cara que fala para quem ser imitador dele, como ele é de Cristo, ele fala que entregou o outro para o diabo a fim de ganhar a salvação, que é filho de salvo. Para salvar a alma, pelo menos. Para salvar a alma, né? Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que às vezes a gente entra numa utopia achando que a instituição em si é a comunidade. E nunca vai ser. Porque a instituição, ela recebe as pessoas por batismo, por aclamação, por cargo de transferência e tal. Mas na igreja de Cristo é necessário nascer de novo. Não tem outra forma. Se não nascer da água do Espírito, não faz parte do corpo. Você pode fazer, você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode ser tudo. Mas se não nasceu da água do Espírito, não faz parte do corpo de Cristo. É por isso que às vezes você não vê essa característica em todos dentro da comunidade. Fala, mas não tem que ter algo geral na comunidade? Na comunidade, que é o corpo de Cristo, sim. Na instituição, dificilmente você vai ver. E a instituição recebe dentro dos seus parâmetros institucionais. Tem lá um estatuto, o estatuto fala como que você recebe, como que é a organização. Mas não significa que a pessoa nasceu de novo. Pode ter até batizado, pode ter passado por todos os esquemas da igreja. E a instituição não é a planta, né, pastor?
E a instituição não é a planta. Uma vez que Deus, que Jesus falou, meu pai é o agricultor, e Jesus, né, Cristo é a videira. Né? Então, a instituição não é a planta, a instituição é uma das ferramentas das quais Deus usa para ir moldando, para ir cuidando, tratando e frutificando os ramos, porque a videira é Cristo. Né? Então, assim, não é assim, eu sou uma planta, o senhor é outra, nós somos ramos. Né? E assim como em toda planta, igual a gente está falando, o irmão perguntou, na planta as ações dão resultado, e com as pessoas não são as plantas, as pessoas são ramos. Tem gente que tem que ser cortada mesmo, tem jeito. Já está lá para isso, está lá para forçar os ramos que Deus quer que cresça. É a vida. Tem gente que é mato. Tem gente que é mato, né? Erva de passarinho. A gente tem muito aqui, né? Erva de passarinho. E tem ramo que cresce e frutifica, e tem ramo que não frutifica. São os mistérios de Deus, assim. Nisso, eu acho que os nossos irmãos calvinistas conseguem ter uma visão muito clara e muito tranquila. Fala sem medo, né? Fala assim, vai pro inferno mesmo, irmão. Não tem jeito. Não, mas é que eu, como jardineiro, né? Como jardineiro, eu acho que é bom. Depois a gente vou sentar para te dar um curso básico de jardinagem. Acho que todo pastor devia ter um curso de jardinagem, que dá para falar disso mais propriedade. Como é que eu seleciono o galho que eu vou cortar? Quando a planta está toda verde. Quando a cerca está toda florida. Eu não seleciono por galho, eu seleciono em prol da planta. Eu tiro tudo aquilo que impede a planta de crescer, de ter renovo, ainda que esteja verde, ainda que esteja florido, eu deixo só aquilo que garante que a planta vai continuar com as condições perfeitas. Interessante. E aparecem alguns secos, alguns têm as pontas secas, outros estão além do que precisa. Cresceu demais, mas não engrossou, né? O que a gente chama aqui são os cavalos, né? Ele ganhou muita altura, ganhou muita folha, mas ele não ganhou a DAP, né, que a gente chama a espessura que vai sustentar ele, então ele tem que ser tirado, senão ele só vai ficar consumindo a energia da planta e daqui a pouco vai vir um vento e ele vai quebrar e vai danificar. Então, eu acho que é o mesmo processo. A planta é a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, que não é a instituição. Está lá. Né? Talvez a instituição seja um amparador, uma cerca, um dos cabos em que os ramos estão ali enrolados, né? Mas a planta, né? A videira é Cristo, e a igreja de Cristo são os ramos dele, né? E a instituição são talvez a ferramenta, algum suporte onde Deus o que é o agricultor, vai estar tratando, né? É por isso que a gente ainda tem instituição. Oi? Eu me lembro uma fala do Ariovaldo, que a gente estava aqui, inclusive o pessoal que eu estou aqui, a gente estava junto, né? A tia Alice, na época eu nem conhecia a tia Alice, mas eu lembro que estava o Tatá, a tia Alice e tal, o pessoal assim. Aí o Ariovaldo estava lá no Periférico. Aí alguém falou, como é que a gente faz para deixar de ter instituição? Ele falou, não deixa, cara. Se você marcar a hora para começar e reunir na sua casa, a tal hora começa. Ainda que tal hora não termine, mas quem que vai trazer uma palavra, quem que vai trazer não sei o quê, quem que vai ajudar no quem vai trazer comida, você já institucionalizou o negócio, já virou instituição. Então não adianta querer fugir disso também, porque vai precisar da instituição, de qualquer forma. A gente tem isso, né? Mas a gente tem que ter a maturidade de entender que a instituição em si não é o corpo. E o crescimento que a gente espera no corpo é só o corpo mesmo que quer, não é a instituição, é a de Deus. Vai acabar nosso tempo. A gente não tem ainda a live por mais de 2 horas. Entendeu? A gente está precisando aumentar os seguidores para chegar nesse ponto aí. Gente, um bom domingo para todos. Obrigado por esse estudo, muito legal. Obrigado pela interação. E domingo que vem a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Primeiro domingo de maio.
vai falar sobre os dons do Espírito agora, para a gente ir pro próximo ponto aí do livro. Deus abençoe. Obrigado, Jacó. Amém. Um abraço para Tânia, para crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.